Olá pessoal, está no ar mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é o poderio dos Estados Unidos. E o que está relacionado ao tema é a força norte-americana, as guerras contra o Iraque, o terrorismo do século e os alvos do fundamentalismo islâmico. Então eu começo aqui falando vale ressaltar que as duas guerras contra o Iraque, conduzidas pelos Estados Unidos, demonstram sua força na nova ordem mundial. A força norte-americana. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se converteram na única superpotência do planeta. O domínio norte-americano baseia-se em sua força econômica, militar, e cultural e científico-tecnológica. Eu vou falar aqui sobre essas forças. Poderio econômico. O dólar é uma moeda padrão nas transações comerciais dos Estados Unidos. É muito usado, né? O dólar é muito usado nos Estados Unidos. As empresas transnacionais norte-americanas lideram boa parte do comércio mundial. O produto interno bruto, que é o PIB do país, de 13,8 trilhões de dólares em 2007, é maior que o da França e do Japão e o da Alemanha somado. Temos também o poderio militar. Os Estados Unidos são dono de um exército poderoso e do maior arsenal nuclear e espacial do mundo. O orçamento militar norte-americano para o ano de 2007, de 600 bilhões de dólares, é um exemplo da força bélica desse país. Então, o poderio militar, ou seja, os Estados Unidos, é dono de um exército poderoso. O poderio cultural, científico e tecnológico vai falar do inglês, que é uma língua internacional, e os filmes de Hollywood fazem sucesso em quase todo o mundo. Outra fonte de poder dos Estados Unidos são a engenharia e a ciência. Apesar da crise econômica, suas universidades seguem liderando grandes inovações tecnológicas. A força norte-americana ficou evidente em 2008. A quebra de instituições bancárias importante nos Estados Unidos provocou queda generalizada nas bolsas de todo o mundo e uma crise econômica global. E aqui eu vou falar agora sobre a guerra contra o Iraque. O primeiro conflito entre Estados Unidos e Iraque aconteceu em 1991, durante o governo de George Bush, o pai. As tropas iraquianas, lideradas pelo ditador Saddam Hussein, invadiram o vizinho Kuwait, uma coligação de 30 países, liderada pelos Estados Unidos e apoiada pela ONU, atacou o Iraque e forçou Saddam Hussein a retirar as tropas do Kuwait. O segundo conflito começou em 2003. O governo de George acusava o Iraque de participar dos atentados contra o World Trade Center em 2001 e de possuir armas químicas de destruição em massa. Representantes da ONU inspecionaram os depósitos de arma iraquiano e nada encontraram condenando o ataque. Mesmo assim, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atacaram o país e depuseram Saddam Hussein. Em 2009, as tropas norte-americanas ainda ocupavam o Iraque. O novo governo, constituído por uma coalização xiita, encontrava forte oposição do sunita, grupo ao qual pertencia Saddam Hussein. As várias manifestações populares nos Estados Unidos e em todo o mundo que pediam a saída das tropas norte-americanas e os frequentes ataques terroristas contra soldados norte-americanos e seus aliados no governo do Iraque
foram fatores decisivos no desgaste do governo de George e na eleição da democrata na eleição do democrata Barack Obama. Então essas guerras que teve contra o Iraque foi o primeiro conflito, né, que Estados Unidos teve com o Iraque foi em 1991. Durante o governo de George Bush, que é o pai, as tropas iraquianas, lideradas pelo ditador Saddam Hussein, elas invadiram o vizinho Kuwait, o que é uma coligação de 30 países. 30 países. Liderado pelos Estados Unidos. É uma coligação de 30 países que é liderado pelos Estados Unidos. E apoiado pela ONU. Atacou o Iraque e forçou Saddam Hussein a retirar as tropas do Kuwait. Então, os Estados Unidos, né? Ele tinha uma coligação de 30 países. Os Estados Unidos tinha uma coligação de 30 países, que era com o Kuwait, e os norte-americanos, eles expulsaram, né, os americanos. Os americanos, eles atacaram o Iraque e forçou Saddam Hussein a retirar as tropas do Kuwait, né? O segundo conflito foi em 2003. O governo de George Bush acusava o Iraque de participar dos atentados contra o World Trade Center, que foi em 2001, e de possuir arma química de destruição em massa. Representantes da ONU inspecionaram os depósitos de arma iraquiano e nada encontraram condenando o ataque. Mesmo assim, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atacaram o país e depuseram Saddam Hussein. Nada impediu com que Estados Unidos atacassem o Iraque. Nada impediu. E aqui eu falo do terrorismo, né? O fundamentalismo islâmico é um dos personagens centrais do terrorismo contemporâneo e um dos principais inimigos do poderio dos Estados Unidos. Quando surgiu, na década de 1920, não era terrorista, mas um movimento de natureza religiosa e social que promovia a campanha de alfabetização e da assistência social. O objetivo maior dos fundamentalistas era buscar solução própria para os problemas nacional, com base na tradição islâmica em oposição ao modelo de vida dos países ocidentais. A formação desses grupos em cada região foi motivada pelas condições específicas local. No Oriente Médio, resultou principalmente do conflito entre israelense e palestino, que criou milhões de refugiados palestinos e uma vida de muitas privações para eles. No Afeganistão, surgiu nas lutas durante a antiga União Soviética e os Estados Unidos, ainda durante a Guerra Fria, que dividiram o país e trouxeram violência e pobreza. As mudanças na ordem mundial no final do século XX, as crises não resolvidas no Oriente Médio e a política intervencionista e unilateral dos Estados Unidos contribuíram para disseminar o fundamentalismo islâmico por vários países. A atuação central desses grupos continuou sendo a formação política e religiosa, a assistência social e o recrutamento dos militares, mas os atos terroristas ganharam peso. E agora eu vou falar dos alvos do fundamentalismo islâmico. Qual era o alvo do fundamentalismo islâmico, né? Porque a gente sabe que o objetivo deles era... Eles promoviam campanhas de alfabetização e de assistência social. Eles promoviam. Agora vamos ver o alvo, né? Os fundamentalistas muçulmanos culturalmente voltam-se contra o que chamam de modelo de vida no Ocidente, entre aspas.
e politicamente contra a ação de Israel, dos Estados Unidos e dos seus aliados. As ações dos grupos atingem indiscriminadamente populações civis e alvos militares, organizada em rede por terroristas internacionais em qualquer parte do mundo. Foi o que ocorreu em 11 de setembro de 2001, data do mais audacioso ato terrorista da história, que ficou marcado na história. Nesse dia, aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas, símbolo do capitalismo americano em Nova York, e contra o Pentágono, sede do poder político-militar norte-americano. O evento foi mostrado em tempo real pelas televisões para todo mundo e vitimou mais de 3.000 pessoas. O ataque teria sido protagonizado pelo grupo fundamentalista islâmico, que é o Al-Qaeda, Bin Laden. Não, peraí, gente. O ataque teria sido protagonizado pelos grupos fundamentalistas islâmicos, que é o Al-Qaeda, uma rede terrorista internacional liderada pelo milionário saudita Osama Bin Laden, que no passado tinha sido aliado dos Estados Unidos lutando no Afeganistão contra o soviético. O governo dos Estados Unidos reagiu ao ataque com uma ofensiva contra o Afeganistão, acusado de abrigar o terrorista Bin Laden. Com o apoio do governo britânico, atacaram as principais cidades afegãs e isolaram a milícia Talibã, grupo extremista islâmico que governava o país. Os talibãs foram fundamentais na luta contra o soviético e nessa época eram apoiados e armados pelos Estados Unidos. Em dezembro de 2001, os Estados Unidos nomearam um novo governo para o Afeganistão, apoiado pela ONU. Apesar do apoio externo ao novo governo, ele continua incapaz de controlar totalmente o território afegão. Gente, vale ressaltar aqui no terrorismo, né, que o terrorismo contemporâneo foi um dos principais inimigos dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos. E quando surgiu na década de 1920, não era terrorista, mas um movimento de natureza religiosa e social, tá? Que promovia a campanha de alfabetização e de assistência social, que é o fundamentalismo. A cultura norte-americana, através do cinema e até mesmo do seu padrão de consumo, é bastante conhecido por todos nós brasileiros, influenciando muitos dos nossos hábitos cotidianos. Por isso é importante a gente conhecer como se formou esse poderoso país. Por isso é importante. Os blocos econômicos disputam o mercado global, mas é certo que não se compara a influência dos Estados Unidos com a do Canadá no panorama mundial. Mas uma coisa eles têm em comum, são as dimensões continentais. São dois países com grande território que precisaram ser conquistados. Não se poderia pensar no poderio mundial econômico dos Estados Unidos sem pensar no imenso mercado interno, formado pela grande população de alta renda. E como esse mercado interno ele foi sendo formado? Primeiro pela grande rede de ferrovia e também pelas hidrovias construídas por todo o país. No século passado, depois esse mercado foi consolidado pelas numerosas rodovias que cortam todo o país.
construída no século XX. Os Estados Unidos da América, situado na América do Norte, ocupam um grande território com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele é banhado por dois oceanos, que é o Atlântico e o Pacífico. Os Estados Unidos é um país imenso, enorme. E sua população supera a cifra de 300 milhões de pessoas. O Canadá, embora tenha um território equivalente aos Estados Unidos, né, que o Canadá é um país, o Canadá faz parte, né, dos Estados Unidos. É bem menos populoso, possui 32 milhões de habitantes, pois grandes extensões de seu território ficam em terras de clima muito frio, o que limita a expansão do povoamento. Como foi um país colonizado por ingleses e franceses, possui duas línguas oficiais, que é o inglês, é falado na maioria das províncias, e o francês, na província de Quebec. Do ponto de vista do quadro natural, os Estados Unidos e o Canadá podem ser vistos como três grandes conjuntos, que compreendem montanhas e planalto antigo dos Apalaches e do escudo do Labrador na costa leste. Já na parte central estão as grandes planícies, que se estendem desde os grandes lagos ao norte até a foz do rio Mississippi ao sul. Na porção oeste são encontradas as grandes cadeias recentes, formada pelas montanhas rochosas. Estados Unidos é conhecido como a principal economia industrial do planeta no século passado, que é o século XIX, principalmente depois da Guerra de Secessão, o que diferenciava os Estados Unidos das demais nações europeias. Era o seu imenso potencial natural, mas esses recursos dependiam de uma determinada organização social para serem explorados e coexistiam duas formas de organização social nos Estados Unidos do século XIX. A do sul, que é baseada em trabalho escravo, e a do norte, que é baseada em trabalho assalariado. As duas regiões disputavam a ocupação das terras férteis do oeste. Essa disputa foi a origem da Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865, que eu já falei, né, sobre a Guerra de Secessão. Um conflito de grande dimensão, onde morreram mais... Foi um conflito, né, de grande dimensão, aonde morreu mais norte-americano que em qualquer guerra da qual os Estados Unidos já tenha participado. Com a vitória final do norte sobre o sul, acelerou-se o processo de industrialização com o aproveitamento das grandes reservas naturais. Já no final do século, os Estados Unidos havia suplantado a própria Inglaterra e a Alemanha como potência industrial. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, acabou enfraquecendo ainda mais os países europeus e promovendo aos Estados Unidos a condição de primeira potência mundial. Mas essa economia poderosa experimentou uma grande queda. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, iniciando o que ficou conhecido como Grande Depressão, entre aspas, né? Que eu já até falei aqui no meu canal sobre a Grande Depressão, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Mas a partir daí, da recuperação econômica que se seguiu, os Estados Unidos não pararam mais de crescer e impor o seu padrão de produção e consumo para o resto do mundo. Mas é preciso deixar bem claro o que seria exatamente esse padrão
esse padrão de produção e consumo. Que tipo de novidade ele trouxe para o mercado mundial? Até no início do século XX, a produção norte-americana, ainda influenciada pelos ingleses, se baseava na indústria de bens de produção, como a siderurgia e material ferroviário e bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuário, mas foi com o desenvolvimento da produção em série de automóveis nas linhas de montagem que os Estados Unidos ampliaram os limites do mercado para os bens de consumo duráveis. Então foi com a linha de montagem, né, que os Estados Unidos ampliou os limites do mercado, né, para os bens de consumo duráveis. Como os automóveis, os eletrodomésticos, permitindo sua popularização entre os trabalhadores. Quem aprimorou esse tipo de produção foi um homem chamado Henry Ford, o fundador da empresa Ford. A seguinte filosofia: todos os seus empregados deveriam ter um automóvel, o que, em outras palavras, significa que seus empregados deveriam integrar o mercado consumidor para os seus produtos. Essa maneira de produzir ou consumir, chamada de Fordismo, entre aspas, modificou a face dos Estados Unidos a partir dos anos 30 e depois da Segunda Guerra Mundial foi levado pelos demais países industrializados, como Inglaterra, Alemanha, França e Japão. Empresas como General Motors, AES, Ford, também Coca-Cola, passaram a atuar em todo o mundo, generalizando a maneira de viver dos norte-americanos. O Fordismo se baseia no emprego em larga escala de recursos naturais, como o petróleo, na produção de mercadoria, cereáveis, umas iguais às outras, e num grande sistema de distribuição. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, já deixa o seu like e até amanhã. Tchau!